Boa noite. Boa noite. Ufa. Que bom. Boa noite a todos. Nós agradecemos a presença de todos os nossos irmãos aqui na nossa casa, participando desse evangelho, que esse evangelho possa nos trazer conteúdos novos para a nossa mudança. O mundo está precisando que a gente mude, que a gente ame mais, seja mais harmônico, né? Tenha mais paciência, menos egoísmo. Parece que é uma competição, né? É mais egoísmo, mais egoísmo do que amor, do que parcimônia, do que humildade, o verdadeiro amor. Então, gente, a gente vai falar um pouco do desapego. Sabe desapego? A gente sabe, todos os seres humanos sabem que não vão levar nada daqui. Todos. A única receita do bolo é: ninguém leva nada daqui. Nem o corpo físico, hein? Nem o corpo físico. E vamos deixar tudo aí. E por que o homem se apega? Por que o homem ainda é extremamente apegado às coisas transitórias? Desde as instruções iniciais que nós recebemos quando nascemos, né? Temos pais, somos apegados aos pais, então já é o apego, somos apegados. E quando a gente é criança, nós somos apegados até àquela coisa do brinquedo. Esse meu brinquedo é meu. Então a gente vai trazendo já o egoísmo para dentro de nós. É meu. A gente não consegue dividir aquilo que a gente ganha. Isso na infância. Depois do amadurecimento, que o homem vai crescendo, aí ele começa a conhecer pessoas. É a minha namorada, é a minha mulher, é o meu marido. Tudo é meu. Isso chama-se apego. Apego às coisas que também são transitórias. E em determinados momentos, quando a gente fala assim, do meu namorado, da minha esposa, do meu filho, da meu isso, alguém pertence a alguém? Como dizia Zívia Gasparetto, em uma das suas literaturas, dizia: ninguém é de ninguém. Já é um alerta para nós desapegarmos, né? Porque se tudo é transitório, a gente precisa desapegar-se. As coisas que não são nossas. São empréstimos de Deus. Na linguagem do dia a dia, nos dizer, são empréstimos de Deus, eu tenho que saber utilizar isso. E por que a gente utiliza na suvinice? Se Deus emprestou isso para nós, emprestou um corpo que a gente diz que é nosso, que não é nosso, é da terra, ou é do forninho, um dos dois, né? Ou vai para debaixo da terra. Ele emprestou algo para a gente pensar, para a gente se desmaterializar, porque ainda somos apegados às coisas materiais. Eu quero ter riqueza, eu quero ter bens materiais. Muitas vezes no orgulho a gente quer mostrar isso para as pessoas. Eu quero ser rico para as pessoas me idolatrarem. Eu quero ser rico para as pessoas terem inveja de mim, com muitos bens materiais, que eu possa humilhar as pessoas, porque eu sou apegado. Apego aos bens materiais. Mas e o pobre? O pobre não te inveja, porque ele tem o que é necessário e o que faz bem para ele. Quando nós nos desapegamos até das coisas materiais que nós recebemos do Pai, como aprendizado, e se nós soubéssemos que esses bens materiais nós poderíamos multiplicá-lo a outros necessitados, o mundo seria melhor. Não seria? Porque nós estaríamos distribuindo um pouco de nós, mas não aquela pressão que eu conquistei isso, eu fiz, eu estudei, eu construí essa casa, eu comprei o carro. O que chama-se isso? Apego do ego. A gente precisaria desapegar-se do nosso ego, do nosso egocentrismo, porque a gente se sente pomposo, não é? Eu tenho. Deus deu para mim porque você não é merecedor.
acho que é o contrário. Deus deu para você entender quem é você e você saber usufruir disso e multiplicar o pão que te deram. Porque até os bens materiais, meus irmãos, são pães que te deram. Mas muitos deixam mofar esses pães, porque não precisa dividir. Não preciso dividir. Por isso que o homem é apegado às paixões e aos vícios, não são? Paixões. Já viu aquela coisa de paixões doentias do meu? Essa, eu disse no início, essa pessoa me pertence. Essa pessoa é minha. E eu crio um vício repetitivo do meu. De novo, eu sou apegado àquela pessoa. Mas você não valoriza nem aquela pessoa muitas vezes. Eu vejo relacionamentos de casais que não valorizam aqueles que estão ao lado. Que não visualizam as virtudes. Só visualizam as imperfeições. Ele só tem defeitos. Por que você casou com ele? Não sei também. Não sei. Eu acho que foi um amor de paixão mesmo. Paixão é doença. Paixão não está no script do Cristo. Cristo não tinha uma doença de paixão sobre a humanidade, sobre aqueles que procuravam o início do cristianismo. Ele tinha um afeto, ele tinha compreensão. E nós, como estamos nesses vícios de paixões, a gente se torna cego. A gente já tem uma série de pessoas que perderam entes queridos e ficam cegos, porque aquela pessoa me pertencia. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um companheiro, uma companheira, um filho. Acha que pertencia. E se condói naquela dor e vai levar essa dor infinitamente. São as paixões. São as paixões. São os vícios impregnados de coisas materiais. Não é? Até aquela paixão pelo guarda-roupa. Aquela paixão pelas roupas que estão lá. É paixão isso também. Vamos reportar para isso. Aquele guarda-roupa ele está lá fazem X anos. Lotado. E por que eu tenho que distribuir isso aos pobres? Eles não merecem muitas vezes, porque o meu egoísmo é maior. Isso está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 917. Nós precisaríamos, no Livro dos Espíritos, 917, nós precisaríamos erradicar de nós, ou tirar de nós, ou que ele morra, uma coisa chamada egoísmo. Por isso que a gente olha o guarda-roupa e fala, não, esse ano não vou mexer em nada. Mas dá a doação lá para o bazar, que a gente vai ter bazar na semana que vem, dá lá para a gente arrecadar fundo para as crianças, para dar o leitinho das crianças, o pão, isso, aquilo que a gente faz, não é? Você acha que eu vou tirar aquela blusa? Eu paguei uma fortuna. Para o próximo inverno eu entro nela. Não é assim? São apegos fugazes, apegos que a gente nem percebe. Às vezes a gente vai comprar, eu não tenho esse hábito, mas eu gosto de calçados, mas também não tenho tudo isso. Também tem gente que tem 30 pares, 40 pares de sapato. O Chico Xavier dizia, você tem quantos pés? Você tem quantos pés você tem? 2. E você vai usar 30? Ah, não, eu ponho um para cada dia do mês. E se tiver inverno? Ah, não dá. Eu tenho uma coleção só para o inverno. Só para o verão. Então, acho que eu tenho que comprar mais 30. Então, isso aí se torna um apego para você desvincular deles. São das pequenas coisas. Onde está dentro de nós o egoísmo? Por que eu tenho que ajudar o outro? Isso é um vício. Que já me viciei no meu próprio egoísmo. E eu não consigo enxergar uma coisa chamada-se amor. 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 Por isso que hoje, nos dias de hoje, é tão difícil as pessoas amarem. Tirando o apego excessivo de paixões doentes, que você consegue ficar cego, não enxerga mais nada. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela apaixonada, e gastando rios para o parceiro que ela havia conhecido. Mas eu falei para ela,
você tem uma reciprocidade. Eu enxergava que não tinha reciprocidade nenhuma. Ah, mas eu quero agradá-lo. Aí eu falei, você me permite dizer uma coisa? Talvez vocês não vão gostar, ou outros não vão gostar. Mas você está tentando comprar o amor. Infelizmente. Amor não se compra. Amor se conquista. Isso é vício. Isso é paixão. E a gente precisa desapegar a isso. Né? Porque as pessoas ficam cegas, colocam umas vendas nos olhos e fica tão apegado que essa é a pessoa maravilhosa, essa é a pessoa da minha vida. Mas não conviveu. É só o início. Quando começa a conviver, essa pessoa não é da minha vida. Eu acho que eu estou me tornando doente. Mas foi a origem de uma paixão, de uma doença, de um vício repetitivo que eu comprei aquele amor. Isso tem muito. Pelos apegos. Porque tem até bens, eu falei assim, eu vou comprar, eu vou agradá-la, ou vou agradá-lo. Mas não vai ter a reciprocidade que é necessária do verdadeiro amor. Esse apego. E quando nós temos aquele apego de vícios, ou de pensamentos negativos contínuos, você já teve esses apegos? De pensamentos negativos? O que são pensamentos negativos? Quando você é ressentido. Já ouviu essa palavra? Eu sou ressentido. E fala até manso, né? Eu estou ressentido com uma situação. Eu não aguento mais aquela pessoa, fiquei ressentido. Aí agrega aquele namoro do egoísmo que a gente estava falando aqui, agrega o ressentimento à mágoa, conhece? Aí do ressentimento eu chego na mágoa. E eu começo a abraçar aquela mágoa, sabe? E vou dormir com ela. Aí da mágoa eu transformo aquilo em ódio. Que lindo! São apegos a pensamentos doentes. Sabe quando você tem um namoro impactante com a raiva? Que ele começa a destruir o seu corpo físico, os seus pensamentos, ele começa a destruir. Já viu isso? E nós temos só pensamentos doentes, negativos. E nós somos apegados a eles. Já viu aquelas pessoas que você vai conversar com ela? Mas vamos lá no centro, vamos à igreja, vamos ir... Ah, não, vou ouvir as mesmas coisas. Ah, do espiritismo já conheço. Vai falar de reencarnação, gente. Que é isso? Não existe isso. É só passageiro. Vou na igreja, eu vou ver a homilia. Ai, não é comigo. Então são pensamentos doentes de ressentidos. Sabe quando você se apega ao seu ressentimento? Que não deixa de ser uma doença? É uma doença. Você está ressentido hoje? Não sei. E ainda a gente faz tipo. Já viu aquelas pessoas que fazem tipo quando estão associadas ao egoísmo, aquela coisa que corrói, que a gente tinha que erradicar, tirar da cruz, da nossa cruz, porque a gente faz uma cruz do egoísmo. Quando a gente é ruim e faz a cruz dele. Não é a cruz de Jesus, é a cruz do egoísmo. Estou ressentido com você. Não olho mais para você. Vou deletar você, vou bloquear você das redes sociais, que eu estou ressentido, estou cheio de mágoa. Como é que está o seu coração? Doente. Doente. Porque eu me sinto confortável na minha doença. E eu, ocasionalmente, eu levo isso para o meu fígado, para o meu estômago, para o meu intestino. Quando eu estou ressentido, quando eu estou magoado, eu tenho diarreia, com certeza o estômago não funciona. Você já almoçou, assim com muita raiva? Você não vai ter indigestão? Qualquer coisa você não vai regurgitar em cima da mesa, vai dar aquele papelão, sabe aquela coisa? Porque você está ressentido e está cheio de mágoa. Você está aí com uma indisposição gástrica, vamos falar mais fino, uma indisposição gástrica, não é? Você vai ter uma indisposição gástrica, né? Toma um boldo, tá tudo certo, mas você está com ódio mesmo. Você está com raiva, que são os seus pensamentos doentes, que você está apegado a ele. Você levantou assim, você, basicamente quando você está com muita raiva, você tira uns 10 do seu ciclo de amizade. Bloqueei. Deletei. E se ele voltar? Não sei o que vai acontecer. Então assim, o homem vive apegado a coisas mundanas.
do próprio egoísmo. São pensamentos doentes, são pensamentos extremamente negativos, que eu digo sempre às pessoas, a auto-obsessão. Quando eu estou com raiva, eu estou me auto-obsediando. Eu ponho lixo para o meu coração. Hoje eu ouço tantas pessoas dizerem assim, pelos apegos, eu estou vazio, eu não sei como preencher o meu vazio. Eu disse para uma pessoa outro dia, ame você. Não consigo. Vou falar até baixinho, talvez o meu ouça. Não consigo me amar. Por isso eu estou no meu vazio, daquele namoro com a solidão. E com certeza com o ressentimento. Eu namoro com ele, eu tenho um namoro assim, às vezes o ano todo. É um namoro infindável. Raiva também. Raiva faz bem, em alguns momentos. Tipo 2 dias, um dia, você estava com raiva. Né? Você ficou 1 dia, 2, você ficou indisposto, teve um episódio gástrico apenas, né? E na hora que você foi almoçar, aquilo começou a doer, inchou o estômago, mas tudo bem. Mas estou apenas um pouquinho com raiva. Mas você estampa isso no seu olhar. Porque o seu pensamento é doente, o seu pensamento é negativo. E você gosta do quê? De se apegar nisso. É um apego. Um apego que gera enfermidades. Então, desapegue. Eu já iria direto lá naquele guarda-roupa, naqueles utensílios domésticos que estão lá parados, com energia parada, e doe. Roupa daquele falecido que partiu, daquela nossa irmã que partiu, tire, faça a energia fluir. Uma boa saudade. Claro que vai ter aquela coisa de eu estar num luto momentâneo, mas eu preciso desapegar desse luto também, para eu ser feliz. Você sabe que eu ouvi um depoimento de uma pessoa, e ela disse assim, estou de luto. Eu falei, você não vai sorrir mais? Não. Porque imagine minha mãe vendo eu sorrindo. Eu falei, como assim? Como assim? Mas as pessoas dizem isso. É o apego. Momentâneo é um apego doente. Então você não pode mais sorrir, não. Você vai ficar com cara de triste? Vou. Você vai namorar com a tristeza? Claro, né? É uma paixão doentia que eu tenho. E com a raiva também. Porque eu não queria que Deus levasse. Estou com um pouquinho de raiva até de Deus. Porque Ele levou quem não podia. E quem não permitia. Uma pessoa que eu tinha apoio. Mas ela fazia parte da sua vida por um tempo. Depois você vai encontrá-la. Mas eu vou continuar meu luto. Então é um pensamento doente. São pensamentos negativos que a gente cultiva-os. Já viu aquela questão do apego à ansiedade pelo futuro? Já ouviu isso? O homem vive só o futuro. Ele não vive o presente. Então eu imagino que todos hoje disseram, eu vou ao centro ouvir uma palestra. Eu vou ouvir falar do Evangelho. É hoje. Eu quero ficar menos doente hoje. Eu quero ter alegria hoje. Eu quero ser feliz hoje. Amanhã, não sei. Não sei. Mas as pessoas criam o rótulo da ansiedade para o futuro. O que vai acontecer amanhã? Eu tenho atendido uma pessoa faz 20 dias. Eu tento convencê-la disso. E ela não se convence. Ela arruma um problema todos os dias. Todos os dias é um problema novo. Eu falo, como assim? Eu falo, vivo hoje. Eu aproveito, é sério. 21 dias, meu amigo. Né? É de sofrimento. E hoje, antes de eu chegar aqui, eu estava tentando, porque a Marta falou, a palestra é sua. Eu falei, tá bom. E ligou. Eu falei, eu preciso dar uma restilizada aqui na minha cabeça e tal. E ela continuou falando, mas aconteceu isso, o problema é esse, eu não posso estar... Ela vive o futuro. Uma coisa chamada ansiedade, que é uma doença, que é uma patologia. É uma patologia? É. Que eu cultivo? Cultivo. Claro que uns vieram para passar aqui, outros não, porque eles vivem só lá na frente. Ou vai para a exclusão lá no passado e não vive hoje. Então, eu sou apegado à ansiedade para o futuro. E eu só vou sofrer. Porque eu vou fazer uma escala novamente ao meu passado.
E o meu passado, às vezes, eu só vou trazer as coisas que foram de enfermidades, desapegos, de coisas mal resolvidas que eu não consegui. Eu vou trazer ele para hoje, não. Vou trazer ele lá para frente, porque eu falo, não falo mais com aquela pessoa. Aquela pessoa é indigna da minha palavra. É ansiedade. Doença. É doença que nós promovemos. Que Deus nos mostra o apego para nós nos desapegarmos, para nós nos amarmos, para nós termos uma crença dentro de nós aqui, que reverbere com muita luz. Deus fala tudo isso para a gente desamarrar-se daquilo que nós cultivamos do apego. Esse calçado você vai doar em algum momento, mas não quando estiver saindo o salto, né? Não dá, né? Mas tem gente que faz isso, porque é tão apegado, só vai doar quando o salto estiver caindo. Tiver um furinho no tênis, agora já dá para doar para alguém, para vender lá, mas não vai vender. A gente põe no lixo lá, né? Muitas coisas. Não é assim, o salto, aí tem bastantes calçados lá no bazar, vai e tem um saindo. Eu falei, mas por que doou? A gente já pega e põe no lixo. Mas é o apego da emoção. A minha emoção, aquele dia que eu doei, eu estava magoado, eu estava triste, eu estava amargurado, todas aquelas coisas ruins, né? Que o meu pensamento carrega, aquele pensamento desgostoso que eu carrego, tudo ruim. Aí eu nem vi, tá saindo, que se vira aqueles pobres, que fica com aquilo. Tô doando mesmo, falaram para desapegar, eu vou desapegar totalmente mesmo. E todos aqueles que vieram com o saltinho saindo, ou com buraco, eu vou doar mesmo. Hoje é o dia de doação. Não doe, não faça isso. Isso é doença. Isso chama-se apego. Porque nós não nos enxergamos, vamos só enxergar o nosso vazio. Quando a gente está vazio, a gente não enxerga. A gente está cego. Até para as emoções, né? Até para as nossas ilusões que nós criamos, né? Até para a nossa ansiedade, que é tão gostosa, faz bem, que a gente tem síndrome do pânico, ansiedade, é gostoso, a gente treme o corpo todo. Não treme? Treme. Treme. Aí precisa tomar um ansiolítico para dar uma resolvida ali. Um diazepam na veia, vai para o hospital com diazepam, centopam, porque eu não me desapeguei às coisas que eu acumulei. Eu sou acumulador. Sabe acumulador de emoções? Somos nós. Somos seres humanos, acumuladores. Mas dá para desapegar? Ai, eu não consigo, é uma coisa que me envolve. Aí a gente vai dar aquela de vítima, né? Que me envolve uma coisa tão gostosa aqui dentro, ansiedade, síndrome do pânico, tá aqui dentro. Ela faz parte de mim. Desapegue! Não dá. Clonazepam. Mas é o que o homem carrega, porque ele volta lá atrás no passado dele, não vive o hoje, quer viver o amanhã, e se decepciona, porque o amanhã é amanhã. Amanhã é amanhã. Mas a gente quer viver o amanhã. Será que vai dar certo? Tem pessoas que eu atendo, será que vai dar certo? Acho que sim, se você melhorar intimamente, ter fé, se amar, ser menos ansioso. Mas ansiedade eu adoro ansiedade. Você não tem ideia, a ansiedade me faz bem. Tem gente que fala isso, eu já atendi pessoas assim. Então eu sou vítima de mim mesmo e me sinto mal comigo. Então, como nós estávamos falando lá na sala de passe para os nossos irmãos, como eu posso me livrar disso? Primeiro, vá no guarda-roupa, tire tudo, utensílios domésticos, tire tudo, aqueles copinhos que você tem na casa, tem 50 copos, e vai só, quando vai visita, sogra, essas coisas, irmão, não sei o que, são os 4. Então tem 50, eles ficam lá. Então tem 46 para ver uma lógica aí, para a gente doar alguma coisa, desapegar. Né? O guarda-roupa tá cheio, você já engordou, você já emagreceu, você já ficou isso, porque você sofreu, porque você é aquilo. E por que você não doa? Ah, mas é um apego assim que eu ganhei aqui presente. Ganhei esse presente é antigo, eu tenho um apego porque é antigo, e se abraça. Se abraça e não cabe mais, não entra mais, mas se abraça e fica lá abraçado naquilo lá. Então eu não me desapego, eu fico doente, sabe isso? Então, como nós falávamos lá dentro, as pessoas mais simples que vieram no planeta Terra não escreveram nada. Alguém escreveu por eles.
Vamos falar de Jesus. Jesus era apegado ao quê? A nada. Francisco de Assis largou toda a fortuna dele para servir. Quando ele descobriu que eu já contei aqui, mas vou contar novamente, quando ele descobriu que ele desceu do cavalo dele, um dos momentos, desceu, abraçou um leproso e o beijou, ele descobriu assim, eu descobri o meu verdadeiro amor para com Deus e para mim. E o meu vazio foi preenchido. Eu servi. Como Buda. Buda não escreveu nada, escreveram por ele, porque ele era livre dos apegos. Ele tinha uma fortuna, ele era príncipe, foi até os monges aprender as instruções para o bem, para descobrir o verdadeiro amor. Por que a gente não faz isso? Ah, mas a época de Buda era 500 anos antes de Jesus, não dá, era outra época. Não dá, e Jesus é 2000 anos, também era a mesma coisa. Né? Moisés escreveu o quê? Os 10 decálogos, 10 mandamentos, só isso. O resto escreveram por ele, os apóstolos escreveram a vida do Cristo. Porque a nossa mudança comportamental de saber amar. Quando a gente desapega, a gente consegue se amar. A gente vai preencher os nossos vazios quando nós nos desapegamos. Mas irmão, como é que eu vou fazer? Preencha o seu vazio em servir e em se amar. E trabalhe e faça a sua parte. Jesus, ele nos ensinou que tinha que preencher o nosso vazio. No segundo mandamento, amar o teu próximo como a si mesmo. Muitas pessoas amam o outro, mas não se amam. Então vai ocasionando o quê? Vazios. E não consegue desapegar. Não consegue desapegar. E quando acontece isso, é a bênção do Cristo. Porque você conseguiu desapegar. Os grandes ícones, Gandhi não escreveu nada. Elias, Abraão. Foram textos que escreveram o comportamento deles, do desapego. A gente fala do Cristo, um homem de exemplo, de luz, de paz e de amor. E onde está isso escondido em nós? Porque nós somos apegados ao egoísmo. Ai, que chique. Eu adoro egoísmo. Eu não. Adoro o amor. Adoro amar. Eu fui um jovem que ele está despertando na enclausura do mundo dele, às vezes dos apegos, e ele falou para mim exatamente isso. Como eu fiquei feliz em vê-lo. Como você despertou muitas coisas em mim. Porque eu falei, eu fico feliz em ver você feliz. Eu só quero que você saia do seu mundo. Do seu mundo. Só isso. E ele começou a se descobrir. Hoje ele escreveu para mim, ele estava feliz. Ele falou, dificilmente alguém fala se eu estou bem. E eu falei para você que eu estou bem. É uma conquista. É o desapego. É o desapego. E quando a gente desapegar, a gente vai ser menos egoísta. Quando nós desapegarmos, nós vamos viver um pouco da vida do Cristo. Quando desapegarmos, seremos mais felizes. Muito mais felizes. Muito mais. É isso, meus irmãos. Deu para entender? Falamos tudo? Depois me ouçam, viu? E dê o clique lá. Tem que dar clique. É clique, joinha. Dá para fazer isso? Agora é palmas. Tá vendo? Vocês não foram egoístas. Vocês participaram, vocês foram muito felizes conosco. Parabéns, que Deus abençoe vocês. Amém.